bonjour, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo onde a gente vai aprender como cumprimentar em francês. Este é um vídeo iniciante para quem está começando aí do zero em francês. Vai ser um vídeo onde eu vou explicar, a gente vai trabalhar bem a pronúncia e eu vou explicar algumas questões aí da cultura lá na França também. Não é nada assim muito extenso, mas a gente tem que aprender isso para a gente saber como cumprimentar em francês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando aqui pelo título. Como que a gente fala cumprimentar em francês? A gente fala saluer. Saluer. Você pode ir pausando esse vídeo se quiser e repetindo depois de mim para treinar sua pronúncia. Este R aqui, ele não é pronunciado. A pronúncia é de E fechadinho, como se fosse no português o E com circunflexo. E, saluer, tá? Aqui, esse U sozinho é o famoso biquinho do francês, a gente fala U, tá? É um som de U com I, uma mistura, né? Então, a gente faz boca, perdão, de U e a gente solta som de I. U. Tem que fazer o biquinho mesmo, não tem como escapar dele. Então, a pronúncia aqui, saluer, cumprimentar em francês. E vamos começar então. A gente tem, eu coloquei aqui essa tabelinha e ela está dividida em dois. Por quê? A gente tem na França dois tipos de tratamento, dois tipos de relação. A gente tem o que a gente chama aqui de relation formelle, relação formal, e a gente tem a relation informelle. Isso mesmo, que aqui o IN tem o som de an, informel. Esse T aqui de relation, ele tem o som de C, na verdade. A gente fala relation, relation informelle. Pois é, a gente tem dois tipos de relação lá na França. A relação formal a gente vai usar com quem a gente não conhece, uma relação comercial, por exemplo, quando a gente vai na padaria, no supermercado, no hotel, no museu, quando a gente está na rua e a gente não conhece as pessoas, a gente usa essa relação mais formal, o tratamento mais formal. A gente usa essa relação também em relações hierárquicas, por exemplo, com pessoas mais idosas e no trabalho. A relação entre chefe, por exemplo, e subordinado, ou mesmo a relação entre colegas de trabalho é um pouco mais formal também. Claro que nós, como brasileiros visitando a França, a gente vai usar a relação formal, mas porque a gente vai estar na rua, a gente não vai conhecer as pessoas com as quais a gente está falando. A menos que você tenha amigos na França, e aí você vai usar a relação informal. A relação informelle, ela é usada com pessoas que a gente conhece, entre amigos, entre familiares, então ela é uma relação mais próxima. Pode acontecer também da gente usar essa relação entre pessoas da mesma idade, pode ser pessoas que não se conhecem, mas que têm a mesma idade. Por exemplo, estudantes na faculdade. Eventualmente, estudantes na faculdade estão se conhecendo e tal, eventualmente pode ser uma relação mais informal, e aí as pessoas vão usar o tu, que é o tu em francês. A gente já vai chegar lá. A gente vai começar pela relação formal. Na relação formal, a gente vai usar o vous. Tá vendo aqui, ó? Vous. Esse vous aqui. Esse é o vous que a gente chama de vous de politesse. Politesse, eu vou escrever para você. Saber, né, o que eu tô falando. Politesse significa educação. O vous de politesse é aquele vous educado, de educação, que em francês a gente chama politesse. Então, a gente vai na relação formal sempre usar o vous, que seria no português o equivalente ao senhor ou a senhora ou a senhorita. Então, é mais formal mesmo. Aqui também é muito importante ressaltar que essa é uma diferença cultural entre Brasil e França,
Porque aqui no Brasil a gente não tem essa barreira de tratamento tão, digamos, sólida. Ela não é tão sólida. Aqui a gente tem relações mais informais, a gente usa tratamentos mais informais, mesmo com as pessoas que a gente não conhece. Agora, lá na França, não, de jeito nenhum. Lá na França, a barreira entre os dois tratamentos, ela é bastante sólida, então você realmente, caso você seja brasileiro, não conheça ninguém na França e queira ir para a França, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para visitar, sempre vai usar o vous. Foca bastante nessa relação formal, porque você vai precisar usar ela. Bom, esclarecido esse ponto cultural super importante, vamos lá ver como que a gente cumprimenta na relação formal. A gente tem aqui o bonjour e o bonsoir. Como eu disse, você pode pausar nesse vídeo e repetindo depois de mim, treinando a pronúncia. O bonjour, a gente fala o R, e aqui esse OU tem o som de U, ele é o som de U igual o do português. Bonjour, bonjour. E o bonsoir, a gente tem esse OI em francês, tem o som de UA. Bonsoir, falamos o R também, bonsoir. O bonjour, ele é usado no português, pode ser bom dia ou pode ser boa tarde, porque no francês eles não têm um equivalente a boa tarde. Eles usam bonjour para a maior parte do dia, começando, digamos assim, de manhãzinha, e a gente usa o bonjour lá na França até por volta de umas 5 da tarde, até por volta do anoitecer. A gente sabe que lá na França, a maior parte do tempo faz frio, né? Eles têm pouco verão lá. E no inverno, por exemplo, acontece de anoitecer às 4 da tarde. E a partir das 4 da tarde, então, já se usa o bonsoir, que é o boa noite. Bonsoir, tá? Então, pode acontecer de no inverno, a partir das 4 da tarde, já se usar o bonsoir. Então, o bonjour, ele é usado durante todo o dia, até por volta de umas 4, 5 da tarde. A partir das 5 da tarde, já é final do dia, eles usam o bonsoir. Eu coloquei aqui os 3 tipos de tratamento que é muito legal da gente usar lá na França, usa-se bastante, que é o madame, que é senhora, mademoiselle, aqui a gente tem o OI de novo, som de UA, mademoiselle, mademoiselle, que significa senhorita, mademoiselle. Eles falam mais rapidinho, né? Mademoiselle, é como se esse D fosse mudo, mademoiselle. E a gente tem também aqui o último, que é o senhor, em francês a gente fala monsieur, monsieur. Então aqui, sim, eles usam bastante esses tratamentos, como eu disse, então é bem legal quando você estiver lá, você falar bonjour, madame, se for uma senhora, bonsoir, monsieur, se for um senhor. Pode usar bastante esses tratamentos também, que você vai ser muito bem recebido. Essa, na verdade, é outra diferença cultural muito importante entre Brasil e França. Na França, é muito importante que você sempre cumprimente a pessoa. Se você vai abordar uma pessoa, você sempre tem que usar o bonjour ou o bonsoir antes. É a primeira coisa que você tem que falar. Muitas vezes os brasileiros, eu sei que a gente fala, né, que os franceses são um pouquinho grosseiros, isso acontece muitas vezes por conta das diferenças culturais. Então, por exemplo, eu sei que tem muitos brasileiros que vão lá para a França, para Paris ou qualquer outra cidade, vão abordar um francês e esquecem de falar o bonjour ou o bonsoir. O francês toma isso de uma forma bastante como se você estivesse sendo rude com ele e acaba respondendo de forma, às vezes, um pouquinho mal educada. Então, na verdade, muitas vezes isso acontece, os mal-entendidos acontecem por conta de diferenças culturais. Então, é muito importante que você sempre aborde um francês usando o bonjour ou o bonsoir. Agora, se você quiser perguntar para a pessoa como ela está, você pode falar
Vous allez bien? Vous allez bien? Aqui a gente tem o vous ou u, som de u, vous. E aqui a gente faz o que a gente chama em francês de liaison, ligação de som. Então aqui é a ligação de som com som de Z. O S com o A junta e fica som de Z. Vous allez, vous allez. O EZ aqui, o Z não é pronunciado e o E é fechadinho. E. Vous allez. Bien. Bien. Esse EN é um som um pouquinho mais nasal, é um som parecido com o nosso som de A com tio. Bien. Ok? Vous allez bien seria o senhor ou a senhora está bem. Essa é a tradução correta para o português, mas ela é diferente da tradução literal. A tradução literal de vous allez é o senhor ou a senhora vai. Vous allez. Mas no português a gente não fala o senhor vai bem, a senhora vai bem. A gente fala está. O senhor está bem, a senhora está bem é a tradução de vous allez bien. E a gente tem também embaixo o comment allez-vous? Comment allez-vous? Aqui a gente tem de novo a liaison do T com o A. Comment allez? Aqui a gente tem de novo o EN, que como eu disse, é um som parecido com A com tio. Comment allez-vous? Né? Aqui o som de U. Comment allez-vous? Tá? Essa é uma pergunta invertida, por inversão, ou seja, o verbo está na frente do sujeito. É uma estrutura de pergunta bastante formal também. Ela significa como vai o senhor ou a senhora. Comment allez-vous? Aqui cabe mais uma observação importante para você não cometer gafes lá na França. É uma diferença também entre França e Brasil. Aqui no Brasil, a gente, quando vai cumprimentar uma pessoa, que seja, sei lá, na padaria, que seja numa loja, a gente às vezes fala oi, tudo bem. A gente pergunta para a pessoa, às vezes, né, tudo bem, se ela tá bem. Na França isso não é comum. Então aqui, o vous allez bien e o comment allez-vous, você vai usar o senhor, a senhora está bem, só se você for realmente conversar com a pessoa. Agora, se for um vendedor numa loja, ou se for um comerciante que seja, você não vai estabelecer uma conversa com essa pessoa. Você tá lá, é uma relação comercial. Então, nesse caso, você vai falar só o bonjour ou o bonsoir. Essa é uma diferença também que existe entre os dois países. A gente vai partir agora para as formas de cumprimentar na relação informal, no tratamento informal, ou seja, com as pessoas que a gente conhece, que você conhece, que sejam amigos ou familiares. A gente tem também, começando aqui, o bonjour e o bonsoir. Pode-se usar os dois também na relação informal. E a gente tem mais dois aqui, como você tá vendo, né? A gente tem o salut, salut, isso, pode ir repetindo depois de mim. Aqui a gente não pronuncia o T e aqui o U tá sozinho. Como eu disse no começo do vídeo, a gente faz o biquinho. É uma mistura de U com I. Então a gente fala salut, salut, que é oi. Seria como se fosse o oi. E eles têm também lá na França o coucou. Aqui a gente tem o OU, então é o som de U. Anota aí no seu caderninho essa regra de pronúncia, que ela é bastante importante. Quando tem OU no francês, temos o som de U, igual o nosso U do português. E quando temos o U sozinho, sem o O na frente, a gente tem a pronúncia de biquinho. U, U. Então, anota essa regrinha de pronúncia no seu caderno que ela é muito importante. Aqui a pronúncia é salut e aqui a pronúncia é coucou. Coucou. Coucou, eu costumo dizer que ele é o oi carinhoso do francês. Seria como se a gente falasse no português, quando a gente gosta da pessoa, a gente fala
Oiê, tudo bem? É quando a gente tá feliz, sei lá, né, de ver a pessoa. A gente não fala só oi, a gente fala oiê. E seria mais ou menos isso no francês. O coucou, ele é um oi bastante íntimo, bastante carinhoso. Ele é usado quando a gente conhece a pessoa e está feliz de ver ela, de vê-la. É nesse contexto aí que a gente usa o coucou. Então a gente tem todos esses tipos de oi na relação informal. Agora, como que a gente pergunta para a pessoa como que ela está na relação informal? Temos aqui também, deixa eu ir mais para cima, a gente tem aqui também várias expressões. Começando com o tu vas bien. Tu vas bien. Aqui o tu, que eu disse, é o tu, né? É o tu do francês. No caso, o tu, quando a gente está na relação informal no francês. Como o aqui está sozinho, como eu disse, a gente faz o biquinho. Tu, tu, que é diferente da pronúncia do vous, que tem o som de u. Vous e tu. Então aqui a gente não pronuncia esse S também. E o EN, como eu disse, som parecido com A com tio. Tu vas bien, tu vas bien, né? Você tá bem, você vai bem. Literal é você vai bem, mas a gente não fala assim, a gente fala você tá bem. Embaixo, comment vas-tu? É uma estrutura parecida com essa daqui. Comment vas-tu? Aqui, comment allez-vous? E aqui, comment vas-tu? Como vai você? Seria comment, aqui o T não é pronunciado, comment vas-tu? O S também não é pronunciado. A gente tem também o ça va. Ça va significa tudo bem. E o ça va tem algumas variações. Tem o ça va bien, que também significa tudo bem. Ça va bien. E o comment ça va, que também significa tudo bem. Comment ça va. Temos essas três variações aí pro ça va, que significa tudo bem. Agora a gente vai ver como que a gente responde em francês às saudações, aos cumprimentos. Vamos lá. Começando aqui pela relação formal, vamos supor que a pessoa te pergunta: Vous allez bien? Ou comment allez-vous? Você pode responder para a pessoa: Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. E você retorna para ela, como retorna para ela, perguntando: Et vous? Et vous? Je vais bien, merci. Et vous? Aqui o je vais, temos o AI em francês, tem o som de E. Je vais, o S não é pronunciado, como você está vendo. Je vais bien, merci, et vous? Que significa eu vou bem, obrigado, obrigada. E o senhor ou a senhora? A pessoa pode responder, por exemplo, très bien, merci. Muito bem, obrigado. Très bien, merci. E como que a gente responde a saudação na relação informal? Por exemplo, o tu vas bien ou comment vas-tu? A gente pode responder bien. E você, a gente responde, né, para retornar, et toi. Esse E do francês, importante, a gente sempre vai escrever com um T e a gente nunca vai pronunciar esse T. Então, a pronúncia aqui é E. E aqui o toi, a gente tem o A de novo, o I que tem o som de A. Bien, et toi? Bem, e você? Bien, et toi? A pessoa vai, né, no caso a pessoa está respondendo bien et toi, está retornando para você. Você pode responder ça va. A pessoa, eventualmente, poderia também, ao invés de responder bien et toi, se você falar para a pessoa ça va, a pessoa pode responder ça va et toi. Aí você responde para ela ça va. Que é, não sei se você já chegou a ver na internet, tem um monte de meme falando sobre a questão do ça va, né? Porque eles usam muito o ça va o tempo todo, assim como a gente no português usa o tudo bem, né? Oi, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem.
francês é a mesma coisa. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va? Então, existem vários memes falando disso, né? Dessa repetição do ça va, que significa tudo bem. Poderíamos responder também ça va bien, né? Pode ser assim também, ça va bien et toi? Ça va? E se você estiver muito animado, você até pode responder a pessoa super et toi? Ça va bien? Super et toi? Ça va, né? Que é o super, eu estou super. E você? Então, basicamente, essas são as principais formas da gente responder as saudações em francês. Essa foi uma aula básica mesmo, abarcando as principais formas de cumprimentar em francês e como que a gente responde a esses cumprimentos. Eu espero que tenha ficado claro para você. Ainda assim, se você tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Merci beaucoup, muito obrigada e eu te espero na próxima aula, no próximo vídeo. Grande beijo, gros bisous!